Olá, esta é a nossa quarta aula sobre a API do Navisworks e nessa aula nós vamos aprender a criar dock panels, que são estes painéis que nós podemos alocar aqui nas extremidades da janela do Navisworks. Nessa aula nós vamos criar um dock panel e vamos utilizá-lo da seguinte maneira. Quando eu clicar nesse botão, vai ser iniciado aqui este dock panel e nós podemos colocá-lo aqui. Podemos combiná-lo em um dock panel já existente. E nós podemos colocar aqui um form, ou melhor, um user control. Vamos ver como a gente faz isso. Aqui no Visual Studio eu tenho aqui a solution usada na aula de número 3 e nós vamos agora estender um pouquinho essa solution. Bom, vou começar aqui criando um novo namespace. Vou chamar de Add-in Dock Panel. Aqui eu vou criar uma classe vou chamar de CL Dock Panel Update. Estou dando esse nome porque depois nós vamos usar este Dock Panel para fazer uma coisa bem legal. Então aqui esta classe vai herdar a classe Dock Panel Plugin. Vamos definir aqui alguns parâmetros que eu vou copiar daqui. E vou definir aqui alguns parâmetros da Dock Panel. Bom, aqui nós vamos começar definindo a largura inicial desta Dock Panel. Então vou começar aqui definindo que a largura inicial vai ser 200 e depois a altura inicial vou dizer que vai ser 400. Depois eu vou definir a propriedade AutoScroll, que eu vou dizer que é true. Depois eu vou definir aqui o minimum height, que vai ser o tamanho mínimo dessa Dock Panel. Vou dizer aqui que vai ser 100 e o minimum width vai ser 200. Feito isso, eu vou agora
criar aqui um método. Na verdade, eu vou sobrescrever um método já existente no DocPanel plugin. Que vai ser o método createControlPanel. E vou também aqui sobrescrever o método destroyControlPanel. Bom, eu quero conseguir colocar um user control dentro deste DocPanel. Então eu vou agora criar este user control. Vou vir aqui em add folder, vou criar aqui uma pasta chamada ctr e vou adicionar aqui um user control. Vou chamar de UC update. Aqui eu vou colocar um botão. Ok, este é o nosso control. Bom, agora eu preciso iniciar este control. Então eu vou agora criar aqui uma variável. Ou melhor, eu vou retornar aqui, return new UC update. Vou definir aqui que o docstyle dele vai ser fill, para ele se ajustar na minha DocPanel. Ok. No método destroyControlPanel, eu preciso, ou melhor, eu posso destruir o seu update que foi criado aqui. O método destroyControlPanel, ele vai receber aqui como parâmetro exatamente este control que foi criado aqui. Então aqui eu vou dizer var ctr é igual a, aqui eu vou fazer um directcast e vou dizer aqui ctr, eu vou destruí-lo caso ele não seja nulo. Vou encapsular isso aqui dentro de um try. Ok. Bom, agora eu vou... Bom, o nosso DocPanel está criado. Porém, agora eu quero exibir esse DocPanel. Ele existe agora na nossa solution, mas nós ainda não iniciamos ele. O que eu vou fazer vai ser utilizar o botão 1 que nós criamos na aula de número 3. Eu vou usar ele para iniciar esse DocPanel. Então, para isso eu vou vir aqui no método
execute command e vou primeiramente fazer aqui uma pergunta. Na aula de número 1 nós usamos a referência automation, que entre outras coisas nos permite iniciar o Navisworks sem interface gráfica. Então aqui nesse momento eu vou perguntar exatamente isso, se o Navisworks foi iniciado pelo automation ou não. Eu só vou exibir o DocPanel se ele não tiver sido iniciado pelo automation. Autodesk.navisworks.api.application.isAutomated. Então agora eu vou chamar a minha DocPanel. Nesse momento agora eu vou procurar o plugin referente à minha DocPanel. Então eu vou criar aqui uma variável plugin record igual autodesk.navisworks.api.application.plugins.findPlugins. E eu vou chamar aqui, eu vou procurar aqui um plugin com este nome. Este nome é exatamente a soma desses dois nomes, CL Doc Panel Update e mais este nome, CONN. Bom, agora eu vou aqui na linha de baixo inicializar esse plugin. Vou começar aqui fazendo uma pergunta, algumas perguntas. If plugin record is DocPanel plugin record, e somente se plugin record is enable, então nesse caso eu vou inicializar, ou melhor, exibir este painel, esse DocPanel. Aqui eu estou verificando o tipo deste plugin e estou verificando se esse plugin está ativo. Aqui na linha de baixo, então, eu vou inicializar a minha DocPanel. Vou fazer aqui, ou melhor, vou criar aqui uma variável chamada DocPanel. Vou fazer aqui um directcast DocPanel plugin. Nesse momento eu posso iniciar o meu plugin record de duas maneiras. Ele já pode ter sido iniciado e eu vou apenas exibir, ou eu vou exibir ele pela primeira vez. Então nesse caso eu vou verificar o seguinte: plugin record .loaded plugin, ou seja, caso ele já tenha sido iniciado, eu vou exibir o que já existe. Caso essa variável seja nula, eu vou então inicializar uma instância nova deste plugin. Então vai ser plugin record.load plugin. Então aqui na linha de baixo agora eu vou exibir o meu DocPanel. Então eu vou acessar aqui o método DocPanel.ActivatePanel. Bom, agora o nosso DocPanel já vai funcionar.
Ok, vamos fazer aqui um start para ver o que acontece. Vamos clicar aqui no botão 1 e o nosso painel foi exibido. Posso aqui clicar no botão, no entanto nós não definimos nenhuma ação para esse botão. E agora eu quero também customizar aqui o nome desse botão e eu vou também mudar aqui essa imagem. Aqui eu vou dizer, vou chamar este painel de Dynamic Update. Bom, e vou também modificar a imagem desse nosso plugin. As imagens ficam lá no diretório onde o nosso plugin está sendo compilado. Ok, vou fazer um rebuild e vou iniciar. Então o nome aqui da minha dock panel já foi alterada e quando eu clico no botão aqui, eu não inicio um novo, eu simplesmente ativo a dock panel que já existe. Vamos verificar aqui por que motivo o botão aqui não está ajustado aqui na nossa dock panel. Vamos verificar. O botão está ajustado. Bom, o que eu fiz aqui para corrigir aquela questão do painel não estar se ajustando a dock panel. No momento que eu crio aqui, onde eu criei o seu update, eu defini que o dock style dele era fill. No entanto, como o parent deste control não foi definido, então provavelmente essa propriedade acabou se perdendo. Então o que eu fiz foi vir aqui no design do nosso seu update, visualizar o código, e eu fiz um override no método onParentChange, que vai fazer com que no momento em que o parent deste user control for definido,
Aí então, só nesse momento eu vou definir que o DocStyle deste User Control vai ser Fill. E com isso o nosso painel passou a se ajustar ali. Então salvei, Start. E agora a nossa Dock Panel está funcionando exatamente como a gente queria. Vamos agora verificar como adicionar ações a nossa Dock Panel. Então vou vir aqui e adicionar um evento aqui de mouse clique no botão Update. Então aqui no método MouseUp eu vou então fazer aquilo que eu desejar. Vou apenas exibir aqui uma mensagem. Então agora quando eu clicar em Update, vai mostrar aqui esta mensagem. Na próxima aula nós vamos usar esta mesma Dock Panel para fazer a atualização dos arquivos que forem alterados no disco. Eu vou ter aqui um arquivo NWF e no momento que esse arquivo sofrer alteração no disco, o Navisworks vai me informar e eu vou então fazer o update desse arquivo. Até a próxima aula.